Opa, galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo de geografia. Explicar aqui hoje para vocês sobre a revolução agrária, não, reforma agrária, não, sobre a estrutura agrária no Brasil, né? E sobre a população brasileira, né? Porque ela cresceu tanto, que é a quinta maior população do mundo atualmente, né? Vou explicar tudo isso hoje em geografia. Vamos lá, né? Começando sobre a estrutura agrária. O Brasil sempre foi um país que vem muito do campo, né? Sempre tem essa coisa do campo, exporta bastante, sempre tem esse lado de estrutura agrária no Brasil, porque desde a época dos portugueses, quando plantava cana e sempre colhia muita, e até hoje o Brasil exporta muito, então, tipo, é uma coisa bem característica do Brasil. Só que uma coisa que é bem interessante aqui, sabe quando é, você ouve muito falar, os seus pais ou os seus avós falar muito sobre a roça, sobre o campo, essas coisas que trabalhavam no campo e tal. Então, a população brasileira sempre teve esse contato bem grande com o campo. Só que com o desenvolvimento do Brasil, como o Brasil foi tornando o país bem mais industrial, as empresas, ou seja, as grandes empresas, né, que comandam o Brasil, elas foram comprando esses lotes e essas terras que as pessoas tinham no campo, porque elas realmente moravam no campo e elas tinham essas terras. Só que as empresas foram crescendo e expandindo, né, comprando todas essas terras que pertenciam a essas pessoas. E aí fazia com que essas pessoas precisassem de outra moradia. E elas iam até a cidade, porque precisavam de moradia e emprego, né? Trabalho. E aí iam até a cidade, que é onde tinha bastante emprego. E aí as pessoas faziam essa transição do campo para a cidade, que é o êxodo rural no Brasil, que é muito, muito, muito conhecido. E acontece até hoje em dia, acreditem ou não, acontece muito isso. E tipo, grande parte da produção brasileira que, tipo, do arroz que você come ou das coisas que você come atualmente é produzido por essas pessoas que ainda têm esses campos, ou seja, de pessoas assim normais, igual eu, você, que tem esse lote e ainda vende para as pessoas. Por quê? Porque a maior parte dessa produção que foi comprada pelas empresas e pelas grandes empresas, né, é, é tudo exportada, porque no Brasil eles não vão ter muito lucro em cima disso, porque os pequenos negócios vendem por um preço mais barato, porque é para sobrevivência, é óbvio. Então, exportando essas coisas, as empresas vão ter mais dinheiro. Por exemplo, o pequeno vendedor não vai conseguir exportar isso, mas o grande vai, e ele vai ganhar muito mais em cima disso. Ou seja, as empresas vão comprando para poder vender para o povo de fora, não para o povo brasileiro, entenderam? Então é meio que assim, meio contraditório, sabe? Estão comprando, mas para dar pro povo, não para dar, mas para vender pro povo, enfim. E tipo, tem uma coisa que está muito em discussão atualmente que é a reforma agrária, ou seja, o Estado, né, o governo brasileiro, iria pegar essas grandes extensões de terras que pertencem às empresas e iam dividir, ou seja, ia ser do Estado para ele poder dividir mais justamente entre as pessoas, sabe? Porque aí todo mundo ia ter ah, aquele lote de terra que merecia, né? Porque deveria ser seu de direito. Mas entra muita discussão com as empresas e com, tipo, até onde o Estado pode ir para vencer algumas coisas. É uma briga entre a esquerda e a direita atualmente. E eu só queria deixar vocês a par disso, né? Então, acho que é isso. Sobre a reforma agrária, sobre a vida agrária do Brasil, é isso. Vamos para a parte mais interessante. Mais interessante não. A parte que não tem discussão da aula, que é sobre a população brasileira. Como que ela cresceu tanto, do que ela é formada e tal. E todo mundo sabe que a partir de... que a população brasileira é feita de vários povos, várias etnias, várias pessoas, né? Várias... Mas ela só cresceu assim e ficou gigante a partir de 1920. Começou ali e aí expandiu de uma forma inacreditável porque começou a Revolução Industrial, né? Como a gente sabe, Revolução Industrial é sinônimo de crescer a população, crescer a expectativa de vida e blá blá blá. Então, obviamente, no Brasil aconteceria isso também. Claro que foi bem tardiamente, comparado à Inglaterra, que foi em 1700 e pouco, no Brasil foi em 1920. Mas aconteceu e o Brasil cresceu bastante, né? E principalmente a população, que praticamente dobrou de uma década para outra. Mas, antes disso, antes da população dobrar e sei lá,
que virá a quinta maior população do mundo, do que era feita a população brasileira? Bem, obviamente dos escravos que os portugueses traziam, né? Mas de portugueses, realmente portugueses que saíam de Portugal para tentar viver uma vida no Brasil, ou franceses, espanhóis nem tanto, mas holandeses bastante tinha no Brasil também. E eles foram vindo, por quê? Porque eles viam que no país deles, eles não iam ter tanta oportunidade igual eles teriam no Brasil. Ou seja, no Brasil eles iriam, sei lá, aprender a língua nativa e poder crescer uma empresa deles, entendeu? Então eles foram assim, falando, ah, bom, dá pra nós ir lá e fazer uma grana lá, entendeu? Essa era a lógica do povo que veio pro Brasil naquela época. E mais atualmente não, há uns 200 anos atrás, uh, veio uma gama muito gigante de italianos para o Brasil. Por que italianos? Veio, claro, pessoas do mundo inteiro, tipo do Japão, o Brasil. Acho que a maior população, acho que é chinesa ou japonesa, a maior população asiática, fora do mundo que não seja na Ásia, né? Óbvio, é no Brasil. E os italianos vieram para o Brasil por quê? Porque na Itália eles estavam passando por fome, obviamente. A Itália nunca foi a mesma depois do Império Romano. E aí as pessoas que tinham dívidas, que não poderiam pagar, que seriam mortas por causa das dívidas, o bagulho é pesado. Elas iam pro Brasil, porque a propaganda era o quê? Venha pro Brasil e não tenha mais dívidas, né? Só que quando os italianos chegavam no Brasil, eles iam trabalhar na terra, né? Igual eu falei, da reforma agrária, eles iam trabalhar na terra. Só que eles trabalhavam numa situação de meio que escravo. Por quê? Trabalhavam com as ferramentas do chefe, né? Para quem ele está trabalhando, as ferramentas do chefe e moravam na casa do chefe, geralmente, assim. Eram umas casas que deixavam para os italianos em si. E aí, o salário que seria deles era voltava tudo pro chefe, porque era o aluguel, era as ferramentas, era tudo esses negócios aí que o chefe só pegava e falava, não, você trabalhou muito, mas esse dinheiro é meu, né, porque você me deve e tal, e tal. E aí era meio que um trabalho meio que de escravidão, sabe? Não escravidão, mas ele trabalhava para pagar aquele salário, entendeu? Então ele para pagar tudo que ele morava lá. Então os italianos vieram muito assim e muitos continuaram pobres por causa disso, entendeu? Então você vê muita pessoa branca nas favelas, é por causa disso, entendeu? Por causa dessas coisas que aconteciam que os pobres vinham os pobres europeus vinham para o Brasil e aí aconteceu essa miscigenação gigantesca que aconteceu. E é por isso que a população do Brasil é tão diversa, tão grande. Então, assim, entenderam? É isso. Acho que é só isso mesmo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal. Sobre as condições de trabalho, rapidão. Como vocês viram, as condições de trabalho no passado no Brasil eram inacreditáveis, igual ele trabalhava praticamente como um escravo. Mas hoje em dia melhorou bastante, principalmente depois da Era Vargas, que foi onde o Brasil, assim, realmente me deu mais atenção para os trabalhadores, e aí criaram várias leis trabalhistas, CLT, blá blá blá. E hoje em dia tá como tá aí, né? É isso aí. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, valeu.